Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Nadiara, sou meteorologista da Zeus Agrotech e hoje estamos aqui, eu e o Marco Antônio, que é agrometeorologista da Rural Clima. E hoje a gente traz uma grande novidade para vocês, que é a parceria dessas duas empresas para trazer mais informações de qualidade para vocês. Olha, quero também parabenizar a Zeus pelo convite dessa parceria grande que nós estamos fazendo agora, não só com a Nodiara, mas com toda a equipe da Zeus. Então, a gente está junto agora, vai ser como se fosse uma empresa só, né, Nádia? Depois de um tempo, a gente voltou a se encontrar, né? A gente, para quem não sabe, a gente trabalhou junto na Somar, estamos agora aqui. E Rural Clima e Zeus se juntaram para trazer a melhor informação em previsão do tempo e agro para vocês, para de todo o Brasil. Então, daqui para frente seremos uma empresa só atendendo da melhor forma possível vocês. Aí, nossos clientes, amigos e parceiros. Certo, Nadiara? Certo. Dando forças para trazer cada vez melhores resultados. Sim, isso não tenha dúvida nenhuma, né? Então, o que nós vamos fazer agora, Nádia? Vamos trazer aí uma tendência para os próximos períodos. A gente teve um padrão bem definido nesse mês de dezembro, né, que complicou a situação de alguns produtores mais ao sul, só que esse padrão vai mudar um pouco aí ao longo dos próximos períodos, então a gente vai trazer essas atualizações, previsão do tempo, e o Marco Antônio vai comentar aí como que isso vai impactar na lavoura. Ok? Então vamos lá? Tá aí, pessoal. Como a gente falou, né? Os mapas aí. Nádia, quer comentar alguma coisa agora sobre a Uninha e Laninha? Bom, a gente vem aí com uma condição de aquecimento do Oceano Pacífico Equatorial. Muito se fala, né, na atuação de um El Niño para esse período chuvoso. No entanto, a gente não vem observando características clássicas desse fenômeno. O aquecimento tem oscilado muito e isso se distancia muito de um fenômeno El Niño clássico. Tanto é que a atmosfera não está respondendo a uma condição de El Niño, né? A exemplo desse mês de dezembro, que a gente teve chuvas na primeira quinzena bastante fortes na metade norte do Brasil, que normalmente, se tivéssemos um El Niño atuando, as chuvas seriam mais escassas, e as chuvas reduziram bastante sobre o centro-sul nessa primeira quinzena. Agora a gente deve ter uma mudança no padrão. Grande destaque aí para os próximos dias essa mudança do padrão, mas ainda assim a gente não deve observar efeitos tão marcados de um El Niño ao longo dos próximos períodos. Concordo plenamente com você, Nádia. A gente vai ter essa oscilação, ora a região mais 2, né? Aqui, ó, aquecendo um pouco mais, ora a região 3 mais 4, a região central, e isso não vai fazer com que o El Niño clássico, aquele efeito do El Niño clássico, venha a influenciar o clima, né? Então a gente não vai ter. Podemos ter até a formação de um El Niño, mas extremamente irregular e sem aquelas características de muita chuva no sul e extremamente seco no norte, né? Então a gente vai ter praticamente aí chuvas ao longo de todo o período, tá? Exatamente. Se a gente olhar aí as imagens de chuvas aí, né, Nath? Quer comentar alguma coisa sobre a previsão aí? Bom, o que mais chama atenção para os próximos dias é uma mudança do padrão, né? Como tivemos uma primeira quinzena com chuvas bastante concentradas sobre a metade norte do Brasil e uma escassez maior de chuvas entre a região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, agora nessa quinzena a gente vai ter uma inversão desse padrão. As chuvas elas vão retornando aos poucos para a região sul, ainda não voltam com tanta intensidade e tanta abrangência, mas aos poucos elas vão retornando. Se a gente observar os primeiros mapas aqui, os 3 primeiros mapas de cima, são os mapas do modelo americano, GFS. E os mapas de baixo são os mapas para os próximos 15 dias do modelo europeu. Se a gente observar, os dois modelos estão mostrando nas áreas em amarelo e vermelho já chuvas mais expressivas para o sul do Brasil ao longo desses próximos 15 dias. Então, a chuva ela deve beneficiar mais áreas da região sul, mas chega também às áreas que estão mais secas de São Paulo e algumas áreas de Mato Grosso do Sul. É uma chuva ainda um pouco mais irregular entre o oeste do Paraná e Mato Grosso do Sul, onde está um pouco mais seco. E até eu queria que você comentasse isso, Marco, porque
muitos produtores já estão preocupados, né, com a ausência de umidade. Ontem voltamos a ter algumas pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul, ainda irregular, mas agora a gente deve ter uma melhoria aí nos próximos, né? Sim, olha, realmente, tanto a região oeste, norte do Paraná, quanto sul do Mato Grosso do Sul, estava passando por um período de forte estiagem, né? Não é uma seca ainda, mas uma forte estiagem, afetando algumas lavouras já apresentando algumas quebras, principalmente lavouras de soja, mas com o retorno das chuvas ontem, mesmo que de forma irregular, que não foi para todo mundo, já traz uma condição um pouquinho mais favorável aí, né? Já há uma quebra em algumas propriedades até acima de 30%, mas é mais pontual, né, do que no estado todo. Mas com o retorno das chuvas agora, principalmente, né, nessa segunda pêntada, ou seja, na semana que vem, as condições melhoram substancialmente ao desenvolvimento não só das lavouras de soja, mas também, de uma forma geral, em todas as lavouras, certo, Nádia? Certo. E outro fato muito importante que a gente tem que destacar é que há uma preocupação muito grande com o corte na chuva sobre a fronteira agrícola do Mato Piba. A gente quer destacar que não Bem, tem previsão para corte, tem uma previsão sim para redução das chuvas nessa segunda quinzena. Não deve chover de forma expressiva como choveu na primeira dezena do mês de dezembro, mas ainda teremos alguns episódios de chuva ao longo dos próximos períodos. Se a gente acompanhar aí nos mapas, a chuva reduz mais agora nos próximos 5 dias. A partir do dia 20, já teremos algumas pancadas nas áreas amarelas, como a gente pode observar aí no segundo mapa. E no terceiro mapa é que é uma condição um pouco maior de chuva, que é do período do dia 23 ao dia 28 agora de dezembro. Teremos uma frente fria avançando um pouco mais para norte por volta do dia 25, que deve fortalecer novamente um corredor de umidade mais ao norte do país, e aí então teremos uma condição melhor para chuvas. Como eu falei, é uma chuva um pouco mais irregular, o volume não deve ser tão expressivo como na primeira dezena, mas deve beneficiar aí algumas lavouras. até porque também choveu demais na primeira quinzena de dezembro. Então, até vai ser bom essa irregularidade agora, para que os produtores consigam ir a campo, realizem os tratos culturais e até mesmo a finalização do plantio da soja em algumas áreas, principalmente do Piauí, ainda está um pouco atrasado por conta da chuvarada, né, Nádia? Mas, de uma certa forma, não há previsões daqueles veranicos longos, acima de 15, 20 dias. Pode ter 15 dias de estiagem agora entre dezembro e janeiro ali, até pode, mas para o Mato Piba, 15 dias sem chuvas, isso não causa nada, nenhum estresse, pelo contrário, eles já estão habituados com isso, viu, Nádia? Então, isso traz uma condição excepcional aí para o desenvolvimento, até porque você mesmo está comentando, sem não tendo o efeito El Ninho, as chuvas continuarão sobre a região centro-norte do Brasil tranquilamente, certo? Certo, a gente pode ter alguns problemas pontuais, porque, como a gente mesmo destacou, vai ter uma alternância grande. Em algumas localidades pode não chover o esperado, mas vão ser problemas pontuais. De uma forma geral, não será um ano ruim, porque não teremos grandes cortes da chuva. Gostaria que você comentasse um pouquinho, Marcos, sobre Sudeste, Centro-Oeste, principalmente Goiás, Minas e Mato Grosso, que terão uma irregularidade maior da chuva agora também a curto prazo. Isso pode impactar em alguma coisa? Não, acho que nada. Lógico que pode ficar aí uma semana sem chover numa propriedade ou num talhão? Pode, mas os volumes de umidade estão tão alto, né, por conta das chuvas que ocorreram, que mesmo esse período um pouquinho agora, né, de uma semana sem chuvas, isso não vai trazer problema nenhum à produtividade. Pelo contrário, isso só vai favorecer porque a radiação solar estava muito baixa, como a gente tinha já comentado, né, por conta do excesso de dias chuvosos. Agora, com a volta do sol, os tratamentos fitossanitários voltarão a se intensificar e a radiação voltando a ser um pouco mais alta, isso favorece ainda mais o desenvolvimento. Então, mesmo que tenhamos alguns períodos aí de uns 4, 5 dias de tempo seco, isso não quer dizer que vai trazer nenhum impacto. Pelo contrário, isso só tem a favorecer a produtividade, tanto em Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, como também nas demais áreas produtoras do Mapitobá. Certo, Nádia? Tá certo, Marco. Então, ficamos por aqui. Lembrando que a partir agora
nessa semana, hoje, dia 13 de dezembro, Rural Clima e Zeus juntas para trazer a melhor informação de meteorologia e de agro para você, cliente da Rural e da Zeus. Um abraço, Exato. Nath. Tamo junto. Mais uma vez juntos aí. Um grande abraço. E esses bate-papos vão se tornar cada vez mais frequentes para auxiliar nas tomadas de decisão. Perfeito. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus e até o próximo boletim. Até mais.